Olá, povo de Deus, sábado 1º de fevereiro de 2025, terceira semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 11, de 1 a 2 e 8 a 19, e Marcos 4, 35 a 41. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança. E partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas, com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa, pois esperava a cidade alicerçada que tem Deus mesmo como arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem já marcado pela morte nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé, não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe e se declararam estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquela que deixaram, até teriam tempo de voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo uma cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos. E assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. O capítulo 11 da carta aos Hebreus começa com uma definição de fé, o que é raro nos textos bíblicos. A fé é o modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca das realidades que não se veem. E para não ficar apenas na definição teórica, o autor de Hebreus faz uma lista de grandes personagens. À maneira sapiencial, apresenta uma galeria dos campeões da fé, que aparecem no Primeiro Testamento, apresentando-os aos seus leitores cristãos como incentivo para que sigam seus passos e perseverem na vivência da fé. Abraão é o crente por excelência. No começo de sua caminhada, a fé foi-lhe necessária para obedecer à chamada de Deus e deixar sua terra rumo a outra, longínqua e desconhecida. A fé e a esperança acompanharam-no ao longo da vida errante e precária pelo deserto. Animado pela esperança, Abraão enfrentava decididamente o cansaço de uma vida nômada, esperando com absoluta certeza Jerusalém celeste. A sua fé revelou-se de maneira exemplar no sacrifício de Isaque, o filho da promessa. Deus parecia contradizer-se e retirar ao patriarca aquele que era seu dom e garantia dos bens futuros prometidos. A fé de Abraão leva-o a oferecer a Deus o sacrifício por meio de uma obediência heróica que a noite escura da fé não enfraquece. Por isso Deus o recompensa, restituindo-lhe o filho que estava disposto a sacrificar
e fazendo dele profecia da continuidade da salvação iniciada por seu pai. Marcos 4, 35, 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou, ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é esse, a quem até o vento e o mar obedecem? Vamos para outra margem. Essa ordem de Jesus nos tira da zona de conforto, assim como desinstalou os discípulos para que fossem atrás do reino anteriormente anunciado por Jesus. Acontece que a travessia não é nada fácil. Exige coragem e determinação para enfrentar as intempéries dos ventos contrários. Frente à situação adversa, a sensação de abandono toma conta dos discípulos. Reclamam de Jesus, que parece não se importar com o momento de incertezas e desconfianças pelo qual estão passando. Tu não te importas. Há um imenso contraste entre a serenidade de Jesus, que dorme, e a ansiedade dos discípulos que lutam bravamente contra as ondas e o vento. Jesus confia nos marinheiros, e estes, angustiados, não revelam confiança em Jesus. Não te importas que pereçamos? Quando Jesus finalmente intervém, calam-se o vento e o mar, e calam-se os aterrorizados marinheiros. Nem respondem às perguntas de Jesus. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? O medo dos discípulos indica falta de fé. A intervenção de Jesus transforma-lhes o medo em temor de Deus. O poder manifestado por Jesus fez-los intuir a presença de Deus junto deles e começam a dar-se conta da verdadeira identidade do Mestre. Vamos para outra margem? É o que ouvimos ainda hoje dos lábios de Jesus. Acontece que a vida, mesmo que marcada por tempestades, nos acomoda e até mesmo por causa das tempestades, nos faz procurar fincar nossas âncoras em margens que julgamos seguras. Lê do engano. Nesta vida nada é absolutamente seguro. Ainda que tenhamos de expressar nosso sentimento de insegurança e dizer a Jesus: tu não te importas conosco, precisamos encarar que a vida cristã é um lançar-se permanente por águas turbulentas, rumo a outra margem. Um beijo no seu coração.